Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma terça na IGP e vamos bater um papo hoje com a nossa querida Marisa Delpino, que é psicóloga, coach e muito nos auxilia aí nas atividades da IGP, né? Então, conversando um pouco com vocês, pessoal, sobre as atividades da IGP, a gente tem dado continuidade às ações de maneira virtual. De terça-feira nós estamos então com as lives. E agora, então nós já falamos com a Karina, já falamos com a Tatiana, já falamos com a Alessandra e hoje vamos falar com a Marisa. Oi, Má, bom dia. Oi, bom dia, Sandra. Tudo Tá me bem? ouvindo? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Eu tô bem, tô ouvindo muito bem. Então tá bom. Bom Enquanto dia a todos. a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, eu vou falar um pouquinho das atividades da IGP, aí você fica sabendo Sim, também o que a gente tem feito por aqui, tá? muito bom, muito bom. Então, pessoal, a gente está com as atividades virtuais. De terça e quinta nós temos feito algumas lives, alguns bate-papos com vocês. Como eu estava dizendo, de terça a gente está nesse mês da liderança, né? Começamos em agosto, suspendemos as ações nas redes sociais em virtude do período eleitoral e agora retomamos, agora dia 1º de dezembro, então, novamente com essas atividades. Os objetivos das lives é levar um pouquinho de informação mais rápida e ao vivo para que vocês possam fazer perguntas caso tenham interesse e para que a gente sempre esteja alcançando o objetivo da IGP, que é a capacitação, o aperfeiçoamento dos servidores públicos aqui da prefeitura. Então, a gente tem feito isso de terça e de quinta, temos levado outros temas, agora a gente vai ter algumas lives sobre legislação, acompanhe de quinta também. Estamos tendo um bingo motivacional aí, o bingo dos elos, que começou ontem, já sorteamos 15 frases motivacionais. Hoje à tarde vai ter mais. Aproveitem, participem. Acabaram a distribuição das cartelas, né? Nós tivemos quase 400 servidores que se interessaram em participar, mas participe assistindo, apoiando as ações, que tudo é feito para vocês, servidores. Nós temos também feito esse mês o Natal dos Elos, né? Então a gente precisa criar elos de cooperação, de trabalho em equipe, de solidariedade. E este ano a gente está arrecadando alimentos para apoiar o projeto da Inês Faneco. Então vocês que estão nas sedes da Cerejeira, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, no Centro Administrativo da Nuno de Assis, tem caixas coletoras dessas doações. Doem lá, participem. Até dia 18 nós vamos estar recebendo esses alimentos para entregar lá, como a colaboração, como nossa atitude de solidariedade. Bom, Má, agora a gente vai falar um pouquinho desse assunto tão interessante. Eu sou apaixonada por isso e eu sei que você também. A gente tem também aqui pela Escola de Governo uma plataforma de educação à distância. E eu estou ministrando lá um curso sobre desenvolvimento de liderança. Confesso para você, minha amiga e professora, eterna professora, que eu estou me surpreendendo muito, porque, assim como você, estou acostumada a dar cursos presenciais, ter esse contato humano, ter a participação, olhar nos olhos, né? E perceber o que o grupo quer. Mas tive que ser desafiada aí, acho que a pandemia trouxe esse balanço na gente, né? Mexeu muito com a gente. E olha, é apaixonante, mas as pessoas têm escrito nos chats, porque eu abri chats de conversa, depoimentos, reflexões, que eu estou encantada. Como que pode a informação tocar tanto uma pessoa, né?
Então, sim. estou apaixonada aí também por esse trabalho EAD, que é um desafio, viu? E hoje nós não vamos falar EAD, não, nós vamos falar online mesmo, né, Mar? Vamos falar de propósito. A Marilza é Isso. psicóloga, né? Professora também na área de psicologia, trabalhou, como eu disse, há 25 anos atrás ela deu aula para mim, então a gente não vai falar de idade, né, Mar? Tem que fazer as contas no dedo aí, né? Então, e ela é coach, também se especializou em logoterapia, né? A teoria do sentido da vida de Viktor Frankl, da qual fomos parceiras, estudamos juntos. Depois fez mestrado na área de saúde pública, né, Má? Sim. E Deficiências visuais isso no mesmo, mercado de trabalho. legal. E fez algumas especializações também, não é? Sim, e depois o doutorado. E se finalizou com o doutorado. Então, é uma alegria tê-la aqui com a gente. Eu sou suspeita, né, porque é minha amiga, e sou muito grata pela participação da Marilza na minha vida. Mas hoje nós vamos falar de liderança com propósito, um assunto tão importante. Às vezes as pessoas trabalham sem ter um sentido no seu trabalho e na sua vida. Uhum, E eu fico me questionando como ser líder sem um propósito, né? Então, para aquelas pessoas exatamente. que desejam se desenvolver como liderança, como fazer? Qual a importância desse tema, Má, para a vida deles? Bom dia a todos que já estão e os que estão chegando, né? Sandra, querida, para mim assim é sempre um orgulho muito grande ver a sua carreira, né? Acho que qualquer professor tem um orgulho de ver os seus ex-alunos trabalhando, crescendo, não parando de fazer descobertas. E esse é o grande propósito, né, de um profissional, é não parar de fazer descobertas. Então, quando a gente fala de propósito, de sentido, tem muito isso. Então, fazer a faculdade é só o começo, né? Às vezes os alunos me falam, eu escolhi fazer tal curso porque foi o mais curto que eu achei, né? Eu falei, nossa, você se engana, porque você acha que você fazendo a faculdade, você vai parar de estudar? Se você vai para o mercado de trabalho, o estudo, a faculdade é só uma sementinha, né? Para fazer com que você se desabroche, se encante pelo trabalho, pelas pessoas, que vá buscar mais ferramentas, que não basta somente a ferramenta que você adquiriu na faculdade. Então eu vejo você assim nesse caminho. Acho que se tem um modelo de propósito profissional, um propósito de liderança, eu acho que você é uma inspiração. Eu acho que quem está assim do seu lado pode dizer, e esse trabalho que você está fazendo, mesmo que com essa pandemia muitos tiveram que se reinventar, você faz parte desse grupo, como eu também faço parte. Né? Se reinventar faz parte do propósito, porque às vezes as coisas não vêm assim prontas de bandeja. Muitas vezes vêm, mas elas não são permanentes. E a gente não pode acreditar nessa permanência. Nós temos que estar sempre preparados para os obstáculos, ter sempre uma carta na manga. Então, o sentido, né? Quando você me pergunta assim, qual que é o sentido dessa liderança e uma liderança com propósito? Eu percebo que o sentido é esse, é estar à frente dos obstáculos, é encontrar o seu verdadeiro prazer, que quando eu digo que eu faço aquilo que eu estou encantada, como você falou, eu fiquei encantada com o trabalho, fiquei encantada em ver em quantas pessoas se interessam pela informação. E a informação, ela vem no dia a dia, ela vem de diversas fontes, né, de diversas pessoas, de diversos modos, e agora, com a pandemia, nós descobrimos formas diferenciadas de buscar a aprendizagem.
Eu tenho certeza que você descobriu isso para levar para os seus, e eu tenho certeza que todos que acompanham o seu trabalho, que acompanham o meu trabalho, que acompanham o trabalho de todos que estão aí, para dividir e compartilhar conhecimento, também tiveram que sim, né, entrar aí nessa nova fase. Então, eu acho que esse é o propósito. Obrigado pelas palavras, Má, mas é isso Você quer me mesmo, fazer né? alguma pergunta? Mas eu tive bons professores, viu, Má? Então isso me inspirou bastante. E aí, aproveitando isso, um líder se inspira no outro líder. Como que você vê essa questão? Eu vou até começar a falar um pouquinho, Sandra, que eu acho que é bastante interessante, a questão dos mitos sobre a liderança. Por mais que nós estamos assim avançando muito na questão, no âmbito da liderança, às vezes algumas pessoas perguntam assim: a pessoa líder, ela nasce líder ou ela se transforma em líder? Como que é isso? Eu digo assim, olha, existem as duas formas. Existe aquelas pessoas que já nascem com algumas características para a liderança e existe aquelas pessoas que transformam por dois motivos. Primeiro, pelo gosto, pelo encanto e por perceber que tem sim, mas que precisa aprimorar essas características. E outras, às vezes, aprimoram por obrigação. E essa última é que eu encontro assim um pouco mais de dificuldade de ver o empenho das pessoas. Quando eu chego nas organizações e eu vou trabalhar com as lideranças, primeira coisa que eu encontro lá, por que essa pessoa hoje assume um cargo de líder? Por que ela está na liderança? E por incrível que pareça, ainda é uma premiação. E, na verdade, essa premiação passa a não ser algo que favorece a pessoa. Às vezes é um castigo. Né? As pessoas colocam assim para mim: nossa, é um castigo. Só porque eu estou aqui na empresa há 10 anos, 15 anos, a única forma que eles tiveram de me premiar, me valorizar, né, o meu trabalho, foi me dando esse cargo de chefia. Né? É uma palavra que a gente nem hoje trabalha mais, mas ainda está nas palavras, na boca das pessoas, né? Ser um chefe. Eu não gosto de ser chefe. Eu sei fazer o trabalho muito bem, mas eu não sei ser chefe. E eu não gosto disso. Eu prefiro ser mandado. Olha só, eu prefiro ser mandado do que mandar. Que também é um outro mito sobre liderança. Líder não está aí para mandar. O líder, eu acho que uma palavrinha assim, mas eu digo que é mágica para a questão da liderança, é fazer uma relação do líder com um imã. Qual que é o papel do imã? Alguém sabe? Juntar, né? Unir. Será que é Unir, isso, pessoal? juntar. Ah, será que é isso? Tem mais alguma palavra assim mais forte que juntar? Atrair, vamos lá, pessoal? Quem quiser Alguém, escrever, se é, habilitar. pode escrever aí que eu vou lendo. Tá, então, a Sandra já me disse atrair, juntar. O que mais que você falou, Sandra? Unir, Eu, né? eu lembro do unir, unir. Tem mais uma palavra forte? E aí, me ajudem. Deixa eu ver um imã. Eu vou usar uma Gruda. palavra que a Sandra usou, tá? Isso mesmo. Eu acho que o forte é atrair, né? O imã, ele atrai outras, outras ferramentas, objetos, situações, mas vamos levar para pessoas, né? Eu prefiro usar o imã com uma palavra que assim, é muito forte para mim, faz parte do meu vocabulário e também faz parte do vocabulário da Sandra, que eu já percebi. Encantar pessoas. O líder está aí, encantar pessoas. Então, imagine você chegando num espaço onde você é novo nesse ambiente. E ali tem algumas pessoas que
nem tem o cargo de chefe, mas que ela é educada, simpática, ensina, demonstra, divide, uma palavra muito comum hoje, compartilha. Eu logo vou pensar, gente, essa pessoa serve para ser um líder, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou me aproximar dessa pessoa. O líder tem uma característica que ele desperta no outro a vontade de aprender com ela. Agora, qual que é o mito sobre liderança? Eu estou ali para mandar nas pessoas, as pessoas têm que me obedecer, quem manda aqui sou eu. Aí tem aquele monte de frasezinhas que a gente conhece. Manda quem pode? Obedece quem tem juízo. Completa. Obedece quem tem juízo. Uma outra frase. O seu nome está na minha lista? Negra. Ah, toma cuidado que a sua batata está Que é assando. assando. Tudo isso lembra o quê? O papel de quem? As atitudes de quem? De um chefe carrasco. De um chefe carrasco, né? E é esse o líder desse novo tempo? Não, esse é um mito, né? É um mito. Então, as pessoas que estão no caminho da liderança ou que já pensam numa carreira, elas têm que pensar em tudo isso, né? Primeiro lugar, antes das atividades a ser desenvolvida pelas pessoas, eu tenho que pensar em quê? Em pessoas. Não basta somente conhecer as atividades. Eu vou ser uma pessoa que vou montar caderno, né? Então eu tenho aqui um caderno, eu sei como monta esse caderno assim com exímia qualidade. Porém, ele tem que montar 1000 cadernos por dia. E ele não vai montar sozinho, ele vai precisar de pessoas. Então, o que é mais interessante? É ele saber fazer atividade ou ele saber desenvolver um trabalho com as pessoas? E é essa palavra que a gente tem que usar quando a gente usa encanto, unir, juntar, atrair. É o com, tá? Não é das pessoas, para as pessoas, mas com as pessoas. Eu vou trabalhar, eu vou pensar com as pessoas. Então, o antigo líder, né, o chefão aí, Carrasco, a intenção era sempre o quê? Derrubar as pessoas. Ou desenvolver uma mentalidade nas pessoas de que elas são ignorantes, que elas não têm conhecimento, que elas não têm, não são corajosas o suficiente para enfrentar desafios, que elas não gostam de trabalhar, elas trabalham em troca de um dinheiro, né, de um pagamento. Então, nós já tínhamos aí lá, desde os inícios das teorias da administração, né, a teoria de quem? De Taylor, que o Taylor Taylor dizia o quê? Fayol. Né? Taylor e Fayol. O Taylor trabalhava com o pessoal de chão de fábrica, né? Então ele tinha que ele acreditava que tinha que distribuir as tarefas de acordo com as competências, os conhecimentos das pessoas. Já Fayol, ele trabalhava com a cúpula administrativa. Então, como lidar com as pessoas e como lidar com o trabalho. Depois, um pouco mais adiante, ainda falando da teoria, nós tivemos a teoria de MacGregor, que é a teoria XY. E o que essa teoria dizia? Que veio a engrossar muito mais o papel do chefão. Teoria X. Ninguém gosta de trabalhar. Todas as pessoas precisam ser comandadas, chicoteadas, né? Acompanhadas, supervisionadas. O líder precisa ter autoridade e ele precisa ser autoritário, porque senão ninguém vai te obedecer.
Então, é essa da teoria X. A teoria Y já diz assim, não, as pessoas gostam de trabalhar, as pessoas são competentes, as pessoas elas conseguem fazer o trabalho sem ser supervisionadas, elas podem fazer o trabalho, elas podem ser criativas. Então, daí nasceu a divisão entre dois tipos de colaborador e dois tipos de liderança. E aí é onde começam a surgir novos líderes para derrubar essa teoria. E é esse o nosso papel, né, Sandra? Quando a gente fala, olha, nós vamos trabalhar com desenvolvimento de liderança, é fazer com que as lideranças vejam a sua equipe como pessoas e que desistam daquele medo de ensinar. Porque hoje o grande papel de um líder é ser um ensinador. Né? Quando a gente fala assim, a gente vai preparar uma liderança, eu digo assim, você sabe ensinar? Você gosta de ensinar? Não, eu não gosto de ensinar. Eu sei, eu aprendi, mas ensinar eu não sei. Bom, então você já não passou no primeiro crivo. Conhece a história das três peneiras? Não Sim, passou no primeiro crivo. Não passou na primeira peneira. Né? Então, a primeira peneira é gostar das pessoas, a segunda peneira é ensinar as pessoas e a terceira peneira é deixar livre as pessoas e acreditar que todas as pessoas têm espaço, tá? Porque às vezes as lideranças falam assim, imagina, eu vou ensinar o que eu sei, e se eu perder o meu espaço? Então, você não é competente o suficiente para estar nessa função, tá? Agora, se você for substituído, né, por um motivo ou outro, por um da sua equipe, você pode ter certeza que o mercado lá fora também está te esperando. Você preparou alguém para assumir o teu lugar e, de repente, o mercado também preparou outro alguém que precisa de você. Então, essas três peneiras são fundamentais. Goste de pessoas, tenha habilidade para ensinar pessoas e perceba que todo mundo tem espaço. Então, essa é um grande legado que eu acho que nós podemos deixar para as lideranças e as lideranças podem deixar para a sua equipe e para a sua empresa. Dentro disso que eu te falei, você quer me fazer alguma pergunta, Sandra? Porque se deixar, eu vou falando aqui. não, tá muito bom a reflexão, porque nós temos aqui na prefeitura muitas pessoas, né, que são realmente premiadas quando recebem uma função. E, Hum, essa cultura é difícil de ser mudada, né? Mas com isso e com a capacitação que a gente tem trazido, o objetivo é fazer com que essas pessoas realmente se aprimorem, né? Se aperfeiçoem nessas uhum, habilidades. E nós podemos ser líderes, inclusive não tendo um cargo, né? Como motivadores da sim, nossa equipe, como colegas de trabalho. Porque quantos colegas de trabalho desanimam o outro, não encantam os outros colegas de trabalho, né? sim. Estamos vivendo Puxa um para baixo. tempo, exatamente. Estamos vivendo um tempo que muitos de nós que não pudemos parar na pandemia, não pudemos fazer o teletrabalho, viemos com medo, estávamos inseguros. E às vezes as pessoas da equipe puxavam a gente para baixo, né? Deixavam a gente desanimado, com mais medo, com mais insegurança, assim, será que vale a pena tudo? Será que vale a pena trabalhar? E o trabalho, ele sempre vale a pena, né? Sim. Porque ele enobrece a gente, ele nos torna útil, e aí a gente sim descobre o nosso propósito, né? Então, continuando nessa linha de raciocínio, os mitos ainda fazem a gente tratar as pessoas muitas vezes como se elas fossem coisas, né? Como se elas fossem máquinas, e não como verdadeiros seres humanos. Uhum. É.
E aí, você falou uma situação que hoje também nós estamos trabalhando bastante em cima disso. Você falou cultura, né? Então, isso vem de uma cultura. E hoje, pelo mercado de trabalho, ou pelo avanço da tecnologia, pela modernidade, a gente sempre ensinou, e tanto na universidade, tanto dentro das organizações, que a primeira coisa que a gente implanta dentro de uma empresa é a cultura e a última coisa que a gente muda é a cultura, né? Mas hoje a gente já percebe, não dá mais para a gente ficar falando em última coisa. A gente precisa acelerar esse processo. Por isso, nós estamos trazendo aí uma nova, uma nova não é metodologia, mas é assim, um novo aspecto que precisa ser trabalhado, que é a mudança de mindset. Então, o que é um mindset? Mindset quer dizer mentalidade, mudança de mentalidade. Então, se eu vou para o mercado de trabalho, se eu estou no mercado de trabalho, eu tenho que avaliar constantemente como está o meu mindset, como está a minha mentalidade e se eu estou disposto, disposta a fazer mudanças. Hoje a gente tem, teoricamente, e a gente encontra na prática, e é muito fácil de identificar, dois tipos de mindset. Nós temos um mindset fixo e um mindset de desenvolvimento, tá? Ou de criatividade. Agora, o que a gente chama de mindset fixo? É isso que antigamente a gente chamava de mudança de dificuldade para mudar uma cultura. Ah, não, não muda. Nasceu assim, vai morrer assim. Não, eu sempre fiz assim. Não, quando eu entrei na empresa já era assim. Para que eu vou mudar? Não, o meu chefe é assim, o meu diretor é assim. Então você já percebe que pela linguagem dessa pessoa, que ela tem um mindset fixo, mindset fixo. E o mercado hoje não comporta mais uma pessoa de mindset fixo. Eu preciso ter um mindset de crescimento. Ou seja, olha, eu sempre pensei dessa forma, mas você sabe que agora eu percebo que tem que ser diferente? Eu já estou fazendo diferente. Quando você percebeu que as pessoas gostaram das informações que você estava levando no curso, ou que você leva no teu curso aí, mesmo que à distância, ou mesmo que online, o que você está notando dessas pessoas? Que mindset que elas têm? Um mindset de crescimento. Se elas estão adorando, é porque elas têm um mindset de crescimento. E ó, parabéns para essas pessoas. Parabéns. Agora, quando você encontra uma pessoa que fala assim, de novo esse assunto? Isso não vai dar em nada. Mindset de? Ou mindset Fixo. fixo. Fixo, né? Ai, que saco. Ter que ficar ouvindo essas duas pessoas falarem aí. Ai, não tem nada diferente para elas falarem. Mindset fixo. Sabe, quando as pessoas falam assim, gente, que beleza! Eu fiquei ouvindo a Marilza e a Sandra, eu descobri coisas novas que eu vou usar não só para o meu trabalho, eu vou usar para a vida. Gente, foi muito bacana. Eu aprendi sobre cultura, eu aprendi sobre mito, eu aprendi sobre, olha, mindset, mudança de mindset. Que bacana. Olha só, essa pessoa tem mindset de crescimento. E essas pessoas que vão se destacar no mercado de trabalho. Então, o líder, que mesmo que tenha sido escolhido, porque ele tem 10 anos de carreira, 15 anos de carreira e não tem mais o que dar para ele, então dá um cargo de liderança, ele então tem que, se ele se percebe como um mindset fixo, ele precisa partir para o mindset de crescimento. Primeira coisa, ser um imã. Peraí, o que está me dificultando a ser um imã? Gostar de pessoas? Eu tenho que melhorar isso. Ou, eu tenho que ensinar pessoas, eu vou treinar. Quais são as ferramentas que eu preciso para isso? Hoje tem muitas ferramentas e tem muitas formas. A escola
da prefeitura, né, a escola de gestão, é uma ferramenta belíssima para desenvolver pessoas. A semana que vocês fazem, né, do Servidor. funcionário, não sei que nome que você dá, do Você servidor, não... né, belíssima! Quantas oportunidades que a liderança tem e os demais que ainda não são líderes de conhecer um conteúdo novo que vai agregar para o seu mindset de crescimento. Olha, eu estou pronto, eu estou pronta para assumir uma função de liderança. Eu quero, eu gosto, eu mereço. Né? Aí já posso usar aquelas 4 palavrinhas que a gente usa no coach, né? Eu posso, eu consigo, vale a pena e eu mereço. Trabalhei tanto, né? Por que não? Estar agora mais junto com as pessoas. E aí, Sandra, quando o servidor ou qualquer outro colaborador recebe a função, né, o cargo de liderança, e ele apenas se vincula no mito antigo, né? Eu tenho que ser durão, eu tenho que ser uma pessoa de pulso firme, ela não vai crescer. Ela não vai gostar de ficar muito tempo naquele trabalho. Logo ela vai dizer assim: eu posso pedir para sair? Né? E é claro que é uma carreira, fica complicado, né? Mas eu já observei muito isso, já ouvi muito isso nas empresas. Olha, se eu pudesse, eu pedia para sair. Então, não. Quando as pessoas começam a perceber que elas vivem pela empresa, né? Elas adotam a empresa como um estilo de vida, né? Não é perder a sua vida pessoal, tá? Não estou dizendo ser uma pessoa totalmente só trabalho, mas que adotam a empresa como um estilo de vida é seguir toda a missão da empresa, é acreditar na missão da empresa e ter como sua também. E quando eu vou conversar com a minha equipe, eu enquanto líder, eu não vou dizer assim: olha, gente, eu sei que não é legal, mas ó, o diretor mandou. Então, se vocês não fizerem, ai, cabeças vão rolar. Ó, outra frase que é mito, né? Cabeças vão rolar. Então, o que acontece? São ordens e que eu faço não porque eu gosto, eu faço porque eu sou obrigado. E aí o que acontece com o trabalho? Será que ele sai assim de qualidade? Né? Então, não. Realmente eu tenho que dizer, olha, eu sei que é árdua essa tarefa, mas eu estou junto com vocês. Nós vamos fazer certo até dar certo, porque essa é a nossa empresa, esse é o nosso lugar de trabalho. É daqui que a gente vai levar o nosso encanto para a vida. Não é porque eu acordo. Por que me faz acordar de manhã e vir para o trabalho? O encanto pelo trabalho. O prazer que eu tenho de fazer o que eu tenho que fazer. O prazer, enquanto líder, de estar com as pessoas, de poder contribuir com o crescimento delas, de um dia alguém vir falar assim para mim. Você já falou isso várias vezes também. Quando eu crescer, quero ser como você. Ai, que Lembra gostoso, é isso disso? mesmo. Opa, como? É, Né? os líderes são Então, inspiradores, né? exatamente. Então, olha como é gostoso acordar de manhã e ir para o trabalho, e eu sei que tem alguém lá que já falou e continua falando isso para mim. É por essas pessoas e por outras que eu vou conquistar que eu vou para o trabalho. É ver a empresa crescendo, se modificando. Eu vejo liderança falar assim: Marilza, quando eu entrei aqui, a empresa tinha só 20 funcionários. Hoje a empresa tem mais de 1.000 e eu continuo aqui. Eu estou vendo a empresa crescer. Para mim é uma alegria. Eu, quando fazia processo seletivo, eu falava da empresa, do começo lá até das atividades, do começo até o fim. As pessoas falavam: como você sabe de tudo isso? Por exemplo, trabalhei na usina de cana de açúcar. Então eu falava para eles: vocês sabiam como é que é o plantio? Como é que é o preparo da terra? Quantos pedacinhos de cana você tem que plantar ali para depois ela produzir? De quanto em quanto tempo você tem que fazer o plantio? Depois, quando é a colheita?
Nossa, Marisa, mas como você sabe de tudo isso? Porque eu me interesso pela empresa. Eu não fico presa só no meu pedacinho. Eu tenho que ter uma visão que a gente chama de visão sistêmica, o conhecimento do todo pela empresa, mesmo que eu não vá fazer. Trabalhei numa indústria de calçados, onde eu dizia para todos eles: você está aí, ó, no corte da sola, a parte que vai por baixo do sapato, mas você tem que sentir a outra parte que vai por cima. Depois você tem que sentir a pessoa colocando o pé dentro do sapato. Lá fora, no mercado, na sua cidade, no seu estado, no seu país, fora do país. Imagine a sensação que a pessoa vai ter ao usar o sapato. Não, mas eu não faço o sapato todo. Eu faço só a sola. Mas a sola é uma parte importante do teu sapato. Aí eles diziam assim para mim: Marilza, o importante é eu fazer bem o meu trabalho, somente. Eu falei, mas é só isso que a empresa vai vender? Sola? Não, ela vai vender sapato. Então, será que você não tem que pensar no sapato todo? E para quem vai esse sapato? Imagine alguém, né? Tanto que alguém calçando o seu sapato falando, gente, que delícia. E você vai falar, fui eu que fiz. Eu tenho um pedacinho de responsabilidade. Foi só a sola, mas é minha responsabilidade. O orgulho, aquele que eu falei que eu tenho orgulho, né, de ter sido sua professora e ver a sua carreira brilhante, é esse orgulho que o colaborador que tem que ter, é esse orgulho que a liderança tem que ter da sua equipe e é essa sementinha que ela tem que passar para ele. Então, nessa indústria de calçados, existia assim, quando nós estruturamos todo o planejamento estratégico, então toda empresa tem seu negócio, né? Um negócio produtivo e também tem que ter um negócio estratégico. O negócio produtivo era fazer sapatos, tá bom, mas e o negócio estratégico? Ou seja, lá no finalzinho, o que, que tem que acontecer? Para que aquele sapato foi feito? E aí, sabe que nasceu como um negócio estratégico? Uma palavra que eu falei que nós gostamos de falar. O negócio estratégico da empresa ficou assim: encantar você. Esse é nosso negócio estratégico. Encantar você. E não é nem encantar, era uma indústria de sapatos femininos, mas não era encantar você, mulher. Encantar você. Pode ser o marido que vai comprar o sapato para a mulher, o que, que ele faz? Ele olha na vitrine e vê se aquele sapato, aquela sandália, aquele chinelo fica bom no pé dela, não fica até sem ela estar presente. Ele sonha com aquele calçado no pé dela. Ou o namorado que vai comprar para a namorada, ou própria a mulher que vai comprar para ela fica assim, nossa, eu já vou usar hoje. Não, eu vou tal festa, vou colocar tal calça, tal vestido. Então, encantar você. É isso que o colaborador, que o servidor, que o líder tem que pensar, que o fruto do seu trabalho, seja ele qual for, vai encantar você. E aí a gente sai daquela coisa de ordem e obrigação. A gente entra na boa relação, tá? Na boa relação. E isso não frustra os colaboradores. Quando eu percebo uma liderança que encanta, que prepara, que organiza e que não só pensa no trabalho, Sandra e todos vocês que estão assistindo, como um trabalho temporário ou trabalhar com projetos de curto prazo. Eu, enquanto líder, eu tenho que pensar nos projetos de curto, médio e longo prazo. Eu tenho que pensar que eu preciso conhecer muito sobre a empresa, que eu tenho que me encantar pela empresa e eu tenho que passar essa imagem para a minha equipe. Assim, a equipe tem um modelo. Eu também quero saber tanto quanto a minha liderança. Não importa que eu não sou líder agora, mas um dia eu posso ser. Aí é que eu digo que pessoas nascem líderes, pessoas sentem a necessidade de desenvolver sua liderança, né? Porque existe uma admiração.
Eu já ouvi pessoas falarem assim para mim na empresa: sabe que eu nunca pensei em ser líder? Porque eu via o líder só aquela pessoa carrasca. Não gosto disso. Mas do jeito que você está falando, que um líder pode ensinar, que um líder pode encantar, que um líder pode desenvolver, que o líder é aquele comandante. Imagina um comandante de um navio que quando o navio afunda, ele é o último a sair. Por quê? Porque ele é a base de todo mundo. E quando a gente fala em administração, se a gente for cortar a palavra administração, ministrar é serviço e ad é estar sob, ou seja, administração é estar a seu serviço. Porque algumas lideranças pensam assim: olha, vocês estão aqui para me servir. Ao contrário, eu, líder, estou aqui para servir vocês. O que vocês não sabem que eu posso ensinar? E se eu não sei, eu vou buscar e vou aprender e vou trazer para vocês. É por isso que as empresas oferecem formação para as lideranças. Não é só para ela, é para ela dividir, compartilhar, transbordar conhecimento, né? E sempre inovar. Por isso que isso é muito bom. Então eu estou aqui para servir vocês. É o contrário. Por isso que é mais um mito, tá? Vocês estão na minha mão. Sim, estão nas minhas mãos, sim. Mas no sentido que eu estou aqui para apoiar vocês, para segurar, para transportar de um lugar para o outro, se necessário for. Eu estou aqui para te dar a mão. Não estou para empurrar você a cair de um precipício. Estou aqui, se caso você estiver quase caindo, eu seguro você. Essa é a palavra de você estar nas minhas mãos. Faz diferença, não faz? Muita, muita diferença. É uma mudança de mindset ou não é? Nossa, e quanto? Como que a gente precisa mudar a mentalidade, né? Pensar com essa paixão, com esse entusiasmo. Aqui na prefeitura, Exato. Marisa, nosso principal objetivo, né? Nosso principal produto é a prestação de serviço ao público, de atendimento, né? Uhum. E o nosso foco tem que ser um interesse público. Então, quando você fala de visão sistêmica, a gente trabalha muito isso nos nossos treinamentos de integração, a importância de conhecermos o trabalho de todas as secretarias para que consigamos ofertar o melhor serviço ao público. Não é o que nós queremos, é o que é melhor para a nossa cidade, né? E pensar assim, o nosso negócio estratégico é fazer com que as pessoas se apaixonem por Bauru, né? Cuidem de Bauru como se fossem realmente as suas casas, né? Então, a gente trabalha muito essa questão de o nosso propósito é pensar numa Bauru mais feliz, mais integrada, de maior qualidade, né? E quando cada um de nós vai fazendo a nossa partezinha, muitas vezes, por exemplo, a Secretaria de Administração é aquela que é apoio para as demais, né? Mas a gente tem que estar lá a serviço das outras secretarias. Então, todos nós precisamos desenvolver essa liderança com propósito, entender muito bem qual que é o nosso propósito na administração pública. É apaixonante ouvir Exatamente. você falar. Exatamente. Eu estou lendo aqui que o Fernando colocou pelo menos duas, né, situações aqui. Liderar é cooperar com as pessoas, né? Bem isso que eu acabei de falar. E ser líder é saber escutar também os seus comandados, né? Por isso que a liderança, ela precisa ter uma belíssima gestão de tempo, porque eu não escuto a minha equipe, porque eu não tenho tempo. É isso que a gente escuta, né? Eu não tenho tempo. É muito projeto para desenvolver, é muita coisa para fazer, as pessoas não dão conta de fazer sozinho. Olha quanta crença limitante, que é uma outra situação que nós trabalhamos muito na organização. Crenças limitantes. Não dá tempo é uma crença limitante. Se não está dando tempo, é porque alguma coisa eu preciso melhorar. Às vezes, algumas coisas eu preciso periodicamente rever se não dá para substituir, se de repente eu posso deixar ela num cantinho, né? Uma atividade que não preciso fazer agora,
eu posso fazer depois, dar um tempo. E aí sim fazer algumas coisas que eu não faço há muito tempo. Por quê? Porque nunca dá, nunca dá, nunca dá. Então, gente, não só mudança de mindset, mudança de mentalidade, mas também vencer e eliminar crenças limitantes. O que é que eu estou fazendo que está me limitando? Em que eu estou? A crença é algo que eu acredito, né? E será que aquilo que eu acredito ainda está valendo a pena? Ou ainda vale? Ou ainda é válido? Ou é normal isso? Porque de repente pode ser que eu estou acreditando em algumas coisas que hoje já não faz mais sentido. E eu preciso rever, né? Então, essa questão de ouvir as pessoas, como o Fernando colocou, é fundamental, até porque daí pode nascer novos líderes, daí pode nascer novas pessoas que vão ajudar a liderança a administrar o seu trabalho. Aquela coisa assim, você não é pago para pensar, crença limitante, tá? Aqui todos devem pensar. Todos, não é só. Você está achando que você quer tomar o meu lugar? Você quer sentar aqui na minha cadeira? Se você está pensando, é porque aqui você não é pago para pensar. Não. O teu pensamento, a tua ideia é muito bem-vinda. Pode ser que nós não vamos fazer já. Ela não é viável para esse momento, mas é uma boa ideia. Olha como você encanta o colaborador, né? O servidor, que ele fala, puxa vida, eu dei uma sugestão, ele falou que não vai fazer agora, mas é uma boa sugestão. Isso vai fazer com que ele abra a sua mentalidade para cada vez mais estar aberto a novas ideias. Porque senão esse líder está fazendo o quê? Bloqueando os membros da sua equipe, não pode ter ideia. Aí fica muito pesado para quem? Para a liderança. Por quê? Ele tem que pensar sozinho. Já pensou que o prefeito, né, tivesse que pensar sozinho? É por isso que foram nascendo novos cargos, novos cargos, novos cargos. E do seu cargo, com certeza, nasceram novos cargos, porque você está abaixo aí do gestor principal, mas você também não faz tudo sozinha. E assim vai nascendo novos líderes, novos, podemos falar de vice-líder, sub-líder, alguma coisa assim na questão de se encantar também pelo trabalho, porque assim, olha, já foi um tempo que uma liderança chegava para o seu diretor e falava, o diretor falava assim, agora você vai tirar férias, né? Ah, não vai dar. Como não vai dar? Não, imagina, se eu deixar trabalho, ninguém faz nada. Aí ele falou, olha, então, o que você está fazendo enquanto líder? Você não está preparando a tua equipe para a tua ausência. Férias é sagrada. As férias são os períodos que as pessoas têm para se revigorar, descansar, corpo, mente, para produzir mais e melhor quando voltar. Agora, se você não afina o seu instrumento, o que vai acontecer? E afinar instrumento exige parada. E se você não para, você... Para quem não, quiser ler um pouquinho mais sobre afinar os instrumentos, os 7 hábitos, né? Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele vai dizer assim no 7º hábito, pare de vez em quando, respire, olhe para o lado e veja o que você precisa melhorar. Então, o autor conta assim, Covey, né, Stephen Covey, ele conta que uma história de um lenhador. E esse lenhador foi participar de uma competição. E tinha lá um jovem, musculoso lenhador, que falou, imagina que esse velho aí vai ganhar de mim. Eu ganho dele, com certeza. E vai, corta a lenha, corta a lenha, corta a lenha. De vez em quando ele olha o velhinho parado, né? Ah, coitado, aí ó, já cansou e eu tô aqui. E quando chega no final, quando ele olha pro velhinho, o velhinho ganhou. Ele ficou curioso, mas como eu tão forte assim e você ganhou de mim? Ele falou, é que você não parou para afinar o teu machado.
E eu parei várias vezes, e cada vez que eu amolei meu machado, ele cortou mais e melhor. E o seu foi perdendo fio, foi perdendo corte. Então, pense nas paradas, pense nas férias, pense na forma de revigorar. E se você precisa dar uma parada, quem você preparou para ficar no seu lugar? Líderes, vocês também precisam avançar na carreira. E para vocês avançarem na carreira, vocês precisam preparar pessoas para ficar no seu lugar. Porque assim, o teu diretor pode dizer assim, quem que você deixou no seu lugar? Fulano, ótimo, então você merece ir crescer. Então, aquela pessoa que não prepara ninguém, como que ela quer avançar? Então, é muito importante essa questão quando eu digo assim, pense em pessoas que estão ali e que também têm um potencial tão bom quanto o teu, ou melhor. Não tem aquela história que eu amo dizer, o aluno que supera o mestre? Maravilhoso! Entendeu? Maravilhoso isso. Não significa que eu, enquanto mestre, eu é, regredi. Significa que o Não meu tem ensino foi tão importância, né? bom, ou não tem importância, mas também significa que o meu ensino foi tão bom que isso abriu portas para o meu aluno. E ele me superou no sentido, às vezes até numa área que não era uma área de interesse para mim, mas era uma área de interesse para ele. E eu falo assim que eu ensino tanto isso e uso essa frase que eu me deparei, né, numa época aí da minha vida que eu fui dar aula numa faculdade, quando eu olho para a coordenadora do curso, quem que era a coordenadora do curso que me convidou para dar aula no curso? Uma ex-aluna. De ex-aluna, ela se tornou quem? A minha líder, a minha coordenadora ou a minha chefe. Mas como pode? Você regrediu? Não. Eu não uso essa palavra e tenho certeza que eu jamais vou usar, porque eu não penso em regressão, muito pelo contrário. Eu sempre penso em avançar e em avançar. Só que eu fui para outra área. E ela seguiu uma área que eu também não quero seguir. Já tive convites, mas não. Eu faço muito bem isso, mas isso eu tenho certeza que não faria com tanta qualidade. E a gente tem que pensar nisso. Eu acho que para a carreira, né, líderes, carreira, não é só salário e não é só título, é qualidade, é excelência do trabalho. Tanto que uma vez, fazendo um processo seletivo, um senhorzinho foi fazer prova várias vezes, anos a fios, e ele sempre reprovava. E um dia eu falei assim, mas por que você quer tanto ser motorista? Ele que era vaga para motorista de ônibus. Ele falou, não, doutora, eu não quero ser motorista de ônibus, não, eu sou cobrador e eu gosto do que eu faço. É que meus amigos acham que eu tenho que crescer aqui dentro da empresa, então eu tenho que ser motorista, mas eu não gosto. Ah, que ótimo que você disse isso. Então vá, continue sendo cobrador, mas faça a diferença na vida das pessoas. Seja o melhor dos cobradores. Você já está fazendo carreira na sua profissão, porque você começou de uma forma e hoje você está, ó, 10 vezes melhor. Então, houve ou não houve um crescimento? Houve ou não houve um progresso na sua carreira? Você pode ser um cobrador de nível A, de nível 1, de nível 2, de nível 3, não sei como a empresa vai classificar, mas você cresceu e vai continuar crescendo. Seja o melhor. Então, eu acho que dentro aí dos servidores, da sua equipe, fazer o melhor dos melhores para Bauru é realmente um negócio estratégico. Fazer com que as pessoas se encantem pela cidade é a pérola que vocês carregam dentro de vocês. Olha que orgulho você chegar numa instituição municipal e falar, gente, que gostoso que é aqui. Você ir numa escolinha, você ir numa instituição de saúde, é da prefeitura, mas muito bem equipado, com profissionais que amam o que fazem. Essa é a diferença. E os líderes precisam construir isso dia a dia na sua equipe. Não importa o lugar onde elas estão desenvolvendo o trabalho. O importante é como elas desenvolvem o trabalho. É falando um bom dia para quem chega, é acolhendo as pessoas que estão lá,
é acolhendo os próprios colegas, porque os nossos clientes, a gente costuma dizer, do cliente externo e do cliente interno. Entre vocês da prefeitura, é muito importante que vocês tenham essa sintonia, esse amor pelo trabalho, e não ter competição, e sim cooperação. E quando eu coopero com os meus colegas de trabalho, eu mostro que dentro de mim tem um recurso que ele também pode ter, né? Que é o encantamento, que é o carinho, que é o prazer pelo trabalho. É por isso que eu levanto todos os dias e eu vou com muito prazer e sei lidar com os desafios do dia a dia. Isso é muito importante. Que Segue o gostoso seu que eu ouvi pensamento, tudo Sandra? isso. Nossa, né? É por isso que não posso falar que segue o pensamento, por isso que nossas vidas se cruzaram, né, Mar? Mas estamos na nossa reta final aí, alguns minutinhos para encerrar. Uhum. E queria pedir para você, então, encantar a gente, Mar. Toca mais um pouquinho o nosso coração. Como que você. Que mensagem você gostaria que a gente levasse para nós, além de tudo isso que você colocou, da importância da gente mudar a nossa mentalidade, da gente mudar os nossos paradigmas, né? Mudar as nossas crenças limitantes, ter uma visão estratégica, uma visão do negócio ampla, realmente um propósito maior na vida, né? Deixa aqui a sua palavra final. Sandra, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que não existe idade e nem tempo de casa para mudança de mindset, para vencer as crenças limitantes. Às vezes algumas pessoas que possam estar aí nos acompanhando podem dizer assim, isso é lindo e maravilhoso, mas já tenho 30 anos de casa, já estou para me aposentar, vou fazer o quê? Não, você está vivo. E a gente não sabe por quanto tempo nós temos aqui, né, para cumprir a nossa missão. Então, uma pessoa que tem 70 anos, ela vai viver 120, ela ainda tem 50 pela frente. Então, imagine, isso que eu estou falando é para ela também. Né? Então, não existe tempo. E a cada novidade que ela observar, que ela acompanhar, se esse momento que nós estamos aqui valeu a pena e que tudo que ela viveu para trás ela era envolvida por essa crença limitante, ela pode dizer assim, olha, quem eu sou começa agora. Não importa o que não deu certo. Quem eu sou começa agora. E eu vou levar isso adiante e vou fazer dar certo até dar certo. Porque é possível. Eu mereço, vale a pena e eu sou capaz. Então, que isso seja uma reflexão, não só uma reflexão de final de ano. Coincidentemente, faltam aí 15 dias, né, para a gente terminar o ano. Não, que não seja uma reflexão apenas por final de ano, mas que seja uma reflexão para o dia a dia. Então, por mais que você tenha estudo ou por mais que você não tenha estudo, essa mensagem é para todos vocês. Quem eu sou começa agora e vale a pena. Vamos lá. Que Um beijo grande para todos lindo, que vocês. Eu lindo. estou assim à disposição. Quem quiser manter contato comigo, seja pelo Face, pelo Instagram, Marilza Delpino. Tenho sempre aí um momento para discutir qualquer tema novo, estudar um tema novo que venha completar vocês. E pode me convidar mais vezes, que eu adoro estar com vocês. A Marilza, ela tá com o Face dela, o Insta dela com vídeos muito interessantes, reflexões muito, muito interessantes sobre a área do trabalho, sobre a vida. Vão lá, curtam lá, é muito legal. Bom, Má, eu não preciso dizer que eu ganhei um presente de Natal, né? Por te chamar na véspera do seu aniversário e você ser tão importante na minha vida, né? Como professora, como amiga, como inspiradora, né? Nós caminhamos juntos nessa mentalidade de ter um propósito. E eu vejo hoje, com as nossas vidas mais, vamos dizer assim, mais desenvolvidas, mais estáveis, a gente conseguiu, está conseguindo alcançar esse propósito que a gente dizia que a gente
passava nos treinamentos lá 25 anos atrás para os nossos colaboradores, porque a gente ouvia muitos nossos colaboradores falar: ah, isso é utopia, isso não vai dar certo, é muito bonito na teoria, mas na prática não é assim. E nós conseguimos implantar na prática, na nossa vida, essa mentalidade, né, de que vale a pena dizer sim à vida, de que a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, e acordar todos os dias feliz por estar vivo e por ter um propósito é o que nos move, né, é o que nos faz ser cada dia mais gente. Então, eu agradeço você pelo dia de hoje, por fazer reviver tudo isso dentro de mim, né, essa alegria de viver, esse entusiasmo. E realmente valeu muito a pena, né, os seus ensinamentos, as suas mãos que tocaram a minha vida lá quando eu tinha 17, 18 anos, que eu entrei na faculdade tão nova, e que por lá passou, né, a sua vida pela minha vida. Eu sou muito feliz por isso, sou grata por você ainda aceitar meus convites, que eu te encho demais, né, com convites, e graças a Deus as nossas agendas são cheias, e são cheias por causa do fruto do nosso trabalho, né, da nossa paixão. Sou muito feliz por você ter cruzado a minha vida e ter contribuído agora com todos esses servidores que eu gosto tanto, que eu tenho um carinho tão especial. Eu tenho uma paixão pelos servidores da prefeitura, por poder levar isso que um dia as pessoas me deram, né? Que é a informação, que é o conhecimento, que é esse encantamento pela vida. Obrigada, viu, Mar? E não pare nunca, tá? Eu disse no último vídeo, como você citou, que as pessoas que me seguirem lá no Instagram ou que continuam seguindo, que compartilhe, porque ensinamento, conhecimento, a gente não deve guardar para a gente deve espalhar, né? Então, tudo isso que eu coloquei aqui, comece a espalhar. Olha, hoje eu aprendi sobre mindset, hoje eu aprendi sobre crença limitante. Espalhe, espalhe, ensine. Porque quando diz aquele ditado, né? Quando você ensina, você aprende duas vezes. E eu não falo duas vezes, eu acho que quando você ensina, você aprende milhões de vezes. Com É muito certeza. gostoso isso, né, Sandra? Parabéns para mim, é um encanto ver você com toda essa alegria e entusiasmo pelos seus trabalhos, né? Que é maravilhoso a gente ver assim as pessoas crescerem e continuar gostando de tudo que faz. E você, eu sei que gosta, como eu, e sei que eu deixei uma sementinha, e não só eu, como meus colegas professores da sua época, todos contribuíram, mas a gente está unida desde a faculdade e eu acho que isso é para sempre. Com Beijo certeza. para você, Beijo para para todos você vocês. também, que seu sorriso continue cada vez mais vivo, e amanhã, ó, pessoalmente, eu vou te dar um beijo. Obrigada. Obrigada. Beijão para vocês, tudo de bom, pessoal. Gostei de vocês participando aí. Escrevam mais, a gente continua comentando com vocês depois. Obrigada e até semana que vem. Tchau, Má. Beijão.